Olá, gente! Aqui é a Natália, tô aqui hoje para compartilhar com vocês uma experiência. A experiência que eu tive com o ciclo de oração de 21 dias, a oração de São Miguel Arcanjo, tá? Que é uma oração canalizada por um médium. É uma oração, é uma prática, né? Porque são 21 dias de limpeza espiritual. E o que acontece quando a gente faz uma limpeza, sabe? Quando você faz aquela faxina na sua casa. Primeiro acontece uma certa bagunça, né? Sabe quando você tira as coisas do armário? Arruma, tira aquilo que não serve mais, põe coisas para lavar, coisas para doar, coisas para costurar e depois você organiza tudo de volta. Mas naquele momento que as coisas estão em cima da cama, parece que é o caos. É mais ou menos isso, tá? Eu fazendo aqui um exemplo só para didático, né? Para vocês entenderem o que é uma limpeza espiritual. Então, pode dar uma bagunçada, mas depois será muito bom. Eu estou no terceiro ciclo dessa oração. Primeiramente, eu fiz junho, julho do ano passado. Depois, eu fiz em setembro também, mas eu não terminei esse ciclo. E novamente, depois eu vim fazer em dezembro, tá? E agora eu tô fazendo... Então, esse aqui não conta, né? E agora eu tô fazendo novamente, tô no terceiro dia. E resolvi compartilhar com os meus seguidores lá no Instagram e compartilhar aqui um vídeo mais completo pelo YouTube. Bom, da primeira vez que eu fiz, eu contei meu contexto de vida, né? Eu tava muito feliz com algumas conquistas materiais que eu tive, tanto de trabalho, quanto, né, tinha trocado de trabalho recentemente, né, em abril do ano passado eu troquei de trabalho, que era uma coisa que eu queria muito. Eu havia trocado de carro por um carro que eu queria muito. E outras conquistas também de cunho material. Mas eu tava com um certo problema de saúde física, né? Eu tive duas coisas bem esquisitas, uma atrás da outra. E também um certo vazio interior que eu nem sabia qualificar, porque eu sempre fui muito ligada nessa questão da espiritualidade e porque também as coisas materiais estavam boas, né? Então eu não sabia qualificar certamente esse vazio, uma certa tristeza, uma melancolia à época e que eu nem dividi muito com as pessoas, sabe? Foi uma coisa que eu mantive bem comigo. Mas enfim, em julho, eu não tenho certeza se foi junho ou julho, porque eu anotei no meu celular antigo que pifou, então eu não tenho acesso a esse bloco de notas mais. Mas foi por aí, junho e julho. Eu vi no Instagram a Mari da dupla carioca divulgou, né, essa prática, essa oração que ela já tinha feito. Me tocou, me despertou e eu fui atrás para saber, né, e pesquisei assim por cima e já comecei a fazer. E aí de primeira, o que eu posso dizer para vocês? Todo mundo, quando eu pesquisei, todo mundo falava que ela dava muita rebordose, assim, né? Várias pessoas nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é a pessoa que fala essa oração, que é a Vera alguma coisa, esqueci o nome dela. Vários comentários, assim. É um vídeo que tem mais de 10 milhões de visualização, né? Até porque é 21 dias que você tem que ficar ouvindo a oração e falando. Você não precisa ouvir no vídeo, mas eu gosto de fazer com o vídeo, né? E aí os comentários, várias pessoas falam de verdades que são reveladas, de situações mal resolvidas que se resolvem, que você toma coragem para ter atitudes que no seu estado normal você não teria. Muitos sonhos, que as pessoas têm sonhos bem loucos, assim, pesadelos. Não foi o meu caso, eu não tive, tá? No primeiro ciclo que eu fiz, nas 3 últimas noites do ciclo de 21 dias, eu tive sonhos que eu entendi a mensagem, mas não chegou a ser necessariamente um pesadelo, mas que me trouxe a mensagem e apontou o que eu tinha que resolver na minha vida, assim, com muita clareza. E, gente, quando aponta o que tem que ser resolvido, a gente sempre tende a achar que é uma coisa externa, né? Que é o outro que é o problema, que não é você. Você é o alecrim dourado maravilhoso. E nesse processo do primeiro ciclo, ele apontou uma situação fora e apontou uma situação dentro. Foi tipo uma via de mão dupla, sabe? Mas eu tive, digamos assim, você tem que ter uma certa base espiritualista para entender, tá? Porque ao mesmo tempo que me mostrou isso, mexeu em águas profundas. Então veio à superfície muitas coisas e eu tive que encarar muitas sombras, tá? Mas
em linhas gerais, assim, o que aconteceu nesse meu primeiro ciclo? Uma conquista material, né, digamos. Eu mudei de casa, que, assim, se eu tivesse no meu estado normal, digamos que eu não teria feito o que eu fiz, a mudança, para uma casa melhor, com um preço significativamente menor. Então, e era uma mudança astral que eu tava precisando fazer, então eu mudei de casa. Eu tive melhoras significativas nos meus relacionamentos interpessoais. Eu consegui ter coragem para fazer o que eu queria fazer há muito tempo. Por exemplo, esse canal, né, no YouTube e o Instagram também de espiritualidade era uma coisa que eu vinha matutando há algum tempo, mas eu tipo assim, eu nem cogitava, sabe, me expor para falar disso que eu achava uma coisa muito íntima e que as pessoas poderiam me julgar. Então eu tive coragem para fazer isso. Eu tive acesso a conteúdos, coisas começaram a chegar para mim que tiraram verdadeiros pesos das minhas costas, sabe? Conteúdos espiritualistas mesmo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito mental, muito do pensar. E só que quando você pensa muito, racionaliza muito, tem coisas que não vão se resolver pelo racional. O pano de fundo é outro, sabe? E então eu comecei a ter acesso a determinados conteúdos que me libertaram de coisas que eu mesma me aprisionava, entendeu? Que mais? Só que também teve o lado sombra, né? Foi num período também que logo um tempo depois eu tive Covid e assim, não, pra mim não foi tranquilo, mas foi bem no período do Covid que depois eu consegui abrir o canal, esse canal que eu queria há muito tempo, e ter a coragem de me expor, né? Então eu considero isso uma grande vitória, sabe? Porque era uma coisa que eu queria, mas eu não tinha coragem. Como eu disse, relacionamentos interpessoais que, assim, melhoraram, tipo, 180 graus, sabe? A situação tava aqui, foi parar aqui. Então, melhorou muito. E não melhorou porque o externo melhorou, mas o meu interno melhorou e acabou tendo uma cadeia de upgrades, digamos assim, né? De resolução mesmo de coisas fundamentais, basilares, sabe? Porque às vezes a gente fica na superficialidade e a gente não vai lá no fundo ver qual é o problema. Então, assim, eu tive contato com coisas muito profundas e que resolveram. Então, o primeiro ciclo, ele foi mais, digamos assim, foi realmente a faxina, sabe? E foi muito bom porque eu tive base espiritual para interpretar as coisas, para ter paciência e tudo foi se encaixando, entende? Depois desse primeiro ciclo. Então eu tive ganhos materiais e ganhos que não tem preço, né? Que só tem valor espirituais e emocionais. Já o segundo ciclo, porque teve um que eu não terminei, né? O segundo ciclo, que foi em dezembro, foi muito bom porque eu dei de cara com uma questão de merecimento, sabe? Eu tinha uma trava interna que às vezes nem eu identificava de merecimento de coisas boas. Ou assim, eu me achava dentro da mente consciente, me achava merecedora, mas inconscientemente me sabotava em algumas coisas, entende? Ou, por exemplo, eu tinha uma linha de gasto que eu poderia investir em alguma coisa que eu quero. Sendo que eu tinha dinheiro para comprar outras coisas que também são importantes, mas são travas, gente. São travas emocionais que não tem fundo. Se você fala assim, qual que é a razão disso? Não tem razão. Mas a gente tem. E eu tinha com algumas coisas. E assim, foram se soltando, sabe? E assim, o universo e Deus foi mostrando o quanto eu sou merecedora de algumas coisas. E também, junto com isso, isso é um aspecto mais material, digamos. Eu tive muitas conquistas materiais. E também espirituais, sabe? Muito mais como se eu fosse crescendo, além daquilo que eu já tive tido acesso no primeiro ciclo. No segundo, parece que foram mais coisas que vieram chegando até mim, mais downloads, entende? E também veio agora na minha mente, né, que no primeiro ciclo, quando eu tava fazendo o primeiro ciclo, eu passei num processo seletivo para um outro trabalho que eu desenvolvo, além do meu trabalho
que eu tenho um vínculo mais efetivo para um segundo trabalho que também me deu uma renda muito bacana, né? Que eu tava querendo para fazer outros projetos, né? Eu tive esse ganho também que eu não me lembrava, mas meu anjo da guarda aqui me soprou no ouvido. Então é isso, gente. Você vai ter, se você decidir fazer, se você sentir esse chamado para fazer essa oração, saiba que ela é muito boa e ela vai tirar muita sujeira, ela vai te mostrar muitas coisas externas, mas principalmente internas. Então, ela é uma oração para quem tem autorresponsabilidade pelo caminho da vida, sabe? Pelo rumo da vida. É para pessoa que quer segurar as rédeas. É para, se a vida vai te dar esse presente, né? Se São Miguel Arcanjo vai te mostrar algumas coisas, você tem que entender isso como um presente com responsabilidade para você arrumar aquilo que não tá bom, né? E nem sempre projetar só pro externo, porque muita coisa é interna. Então vai ser uma limpeza realmente aqui, ó, do coração, dessa região. Então você tem que ter uma certa abertura, né? Porque ao essas coisas serem mostradas para você, se você não tiver base espiritual, se você não conseguir analisar as coisas profundamente, se você ficar só no superficial, você vai achar ruim. Porque essas coisas ruins vão aparecer e você vai falar, nossa, eu comecei a fazer essa oração e tá dando tudo errado. Mas não é isso, é porque a limpeza é assim, né? E outras pessoas relataram, né, nesse vídeo que tem a oração, que, por exemplo, você tá num emprego que você não gosta. Tem grandes chances de, se você não tem coragem de pedir demissão, de você ser demitido, mas para você abrir espaço para o melhor vir. Relacionamentos amorosos, tipo, se tá ali, se não é para ser, vai terminar. Entendeu? Então você tem que estar preparado para isso. E se for para ser, vai ter uma limpeza para engatar de vez. E aí você tem que estar preparado para isso também. Entendeu? Então, quem decide fazer o ciclo de 21 dias da oração de São Miguel Arcanjo tem que ter base espiritual e querer passar pelo processo para alcançar um resultado. E é um chamado, gente. Tipo, por exemplo, nessa terceira vez que eu iniciei agora, já tinha umas 2 semanas que tava assim, vamos fazer oração, vamos fazer o ciclo de 21 dias. E eu tava postergando, mas iniciei ontem, né? Hoje é o segundo dia. Tem até que anotar no meu caderninho, que eu anoto no caderno para ir controlando. Então, você tem que ter essa disposição, entendeu? Você tem que ter essa abertura, você tem que ter base espiritual, você tem que querer interpretar as coisas mais profundamente, tá? Você tem que estar disposto. Mas no fim eu posso te dizer que vai ser muito bom. E, por exemplo, no segundo ciclo que eu fiz completo, em dezembro, foi mais tranquilo. Não foi uma coisa assim que mexeu tanto, sabe? Porque as coisas meio que já... O que precisava ser mexido já tinha sido organizado. Entendeu? Então era só, tipo... Era algo para eu crescer mais ainda, sabe? Para eu expandir mais a minha percepção sobre a vida. Então foi muito bom. Né? Foi assim, não teve tanta catarse, digamos. E agora eu tô no terceiro, eu senti esse chamado, tô fazendo. Eu ainda não sei explicar exatamente o porquê, né, desse terceiro ciclo, mas eu senti e eu tô seguindo a minha intuição e eu tive a intuição também de divulgar isso pra minha família, né? A gente tem um grupo de mulheres da família e eu divulguei nesse grupo. Tem uma tia minha que tá fazendo também. Minha cunhada tá fazendo, outras pessoas... Não porque eu divulguei, minha cunhada já ia fazer, mas teve essa sincronicidade, que ela ia iniciar essa semana também e eu iniciei essa semana. E aí também senti essa vontade de divulgar no meu canal, aqui e também lá no Instagram, que é sobre espiritualidade, porque pode ser que alguém esteja precisando disso, né, de desatar. Agora, um terceiro ponto. Vocês vão ver que a oração, ela tem algumas coisas que quando eu fiz, eu ficava, gente, mas o que é isso, sabe? Por exemplo, ele vai falar lá de comando Astaxiram, vai falar a última frase da oração, é uma frase em hebraico. Então, ela tem umas coisas assim que você fica meio que, gente, que é isso? Mas eu vou ser sincera com vocês, quando eu fiz da primeira vez, eu não pesquisei de primeira.
Eu achei meio estranho, mas a minha intuição falou, vai, Natália, vai que não tem problema. É isso, vai, só faz. Entende? Mas já vou falando para vocês que tem, se vocês, né, gostam de pesquisar mais o significado das coisas, então pesquise lá o que significa cada coisa, a frase em hebraico, os nomes que eles falam ali, são poucas vezes, mas falam, mas que estão ligados a essa fraternidade branca que eu falei para vocês, que eu comentei lá no início, tá? Então, gente, é isso. Desejo que se você fizer, você tenha um grande crescimento espiritual, que você desate os nós que por um acaso estejam aí na sua vida, de qualquer natureza que seja, de saúde, de relacionamento, de prosperidade, e que você tenha a proteção, né, do Deus Supremo e de São Miguel Arcanjo na sua vida, tá? E tô compartilhando isso aqui de coração aberto para alcançar alguém que esteja precisando. E é isso, gente. Então, vamos crescer juntos. E se você fez o ciclo de 21 dias, depois você me conta aqui. E é isso, tá? Se você sentiu o chamado, faça e se prepare para o processo também. Pesquise também, além do meu vídeo, vá em outros vídeos, procura aí na internet antes de você começar para você saber o que você está fazendo, o que você está iniciando. Né? A gente tem que ter responsabilidade. Eu, como estou divulgando aqui, eu tenho responsabilidade de alertar para depois não acontecer, né? Ah, eu tive sonho estranho, eu me senti mal, eu senti enjoo, senti dor de cabeça. E aí, mas isso faz parte da limpeza, tá? Então, mais pesquise aí para você se sentir seguro. Eu, quando iniciei, eu fiquei muito com medo, insegura em relação aos pesadelos, mas eu, particularmente, como eu disse, no primeiro ciclo, eu só fui ter lá no final e no segundo ciclo eu nem tive, tá? Porque o primeiro, ele realmente é de uma limpeza maior, o segundo já foi uma questão de um crescimento, mas vale muito a pena, tá? Porque realmente a gente tá na vida aqui e a gente tem que ir limpando, né? De ciclos em ciclos, a gente tem que dar uma parada para limpar, porque faz parte da vida, né? Se todo mundo aqui tá na chuva, todo mundo se molha. É natural, né, da vida a gente ter que passar por processos de limpeza física, né? E também espiritual. Então, gente, esse é o meu recado. Se você gostou, compartilha, curte aqui e compartilhe com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Um beijo.